Bom, pessoal, então aqui nós vamos ver quais são os principais parâmetros que afetam a questão do consumo. Especificação, que é o foco do nosso módulo aqui, inclusive, a questão do motorista e os ambientes, ou seja, os focos externos, né? Então, na questão da especificação, é o trabalho que nós estamos fazendo desde o primeiro e segundo encontro. O motorista, nós vamos ver mais para frente um pouquinho também a questão de como que ele afeta essa parte toda, e depois a parte externa, né, os focos externos, que eventualmente você pode até ter uma logística diferente no teu trajeto, por exemplo, e evitar de passar por uma serra ou passar por uma outra condição que acarrete no consumo de combustível maior, né? Mas que normalmente é uma coisa mais complicada. Então vamos trabalhar nos pontos em que a gente tem esse controle, especificação e no motorista. E lembrando sempre naquela questão ali de cada gota conta. Quer dizer, como que você faz nesse planilhamento, né? Nesse comparativo, né, de que marca tem um consumo melhor, que produto tem um produto melhor, né? Às vezes dentro da própria marca, né, de caminhões, você vai ter caminhões que estão numa rota diferente, com uma tecnologia diferente, com itens de segurança, itens de economia diferentes, um veículo mais otimizado e dão resultados diferentes. Então, esse comparativo é muito importante. E daí é naquele esquema, cada gota conta. Você, mas é 0,5%, quase não é imperceptível. 0,5% numa frota de 500 caminhões é muito dinheiro ao longo de uma semana, um mês ou um ano. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, fazer as avaliações de forma correta, para que a gente consiga mensurar isso e trazer qual é o resultado disso de rentabilidade para o dono da frota no final do mês. Então aqui, né, a bomba aqui colocando, né, cada gota dentro do saquinho aqui de dinheiro, fazendo com que realmente nós tenhamos uma rentabilidade maior do consumo. As avaliações, normalmente, para se fazer uma planilha de controle, a gente leva em consideração isso aqui, né? Isso é a parte em que é visível, é a parte que normalmente está se vendo, é visível e é considerado na questão de consumo de combustível, né? ou de gestão da frota como um todo. Mas e os outros itens envolvidos? Como fazer? Pneu, por exemplo, que tipo de pneu que você usa, qual que é a vida, é usado na carreta, é usado no cavalo, como que é a logística de troca de pneus, isso tudo envolve. Aí você tem como mensurar que tipo de pneu que é o mais representativo em sua frota. Um pneu montado num cavalo, por exemplo, de 300 cavalos, vai dar a mesma durabilidade do que montado num 540 cavalos? Você tem isso de uma forma clara nessa planilha de custo que você tem? Se mudar a marca do pneu, melhora? Não sei. Tudo isso são coisas que tem que ser contactado o fabricante do caminhão, o fabricante do pneu também, para que a gente tenha essas informações e consigamos na planilha de acompanhamento de custo esses itens todos para que a gente consiga fazer essas avaliações. Embreagem. Os caminhões, maioria com caixa automatizada, na minha empresa, nenhum caminhão mais pesado sai com caixa mecânica, sempre com caixa automatizada. Quanto que custa, né, qual que é a valorização e a durabilidade de uma caixa automatizada, de uma embreagem de uma caixa automatizada para um transporte rodoviário? Nós estamos falando aí de 3, às vezes 4 vezes mais durabilidade. Então, são 3, 4 vezes menos paradas que se teria que se fosse com câmbio mecânico, por exemplo, né? Isso tudo é custo, né, da manutenção, do reparo e da disponibilidade e do veículo ficar parado lá para esperar a peça e para fazer um reparo dele também. A manutenção, como é que é feita? A manutenção ela é feita de forma preventiva, corretiva. Como que se faz isso tudo, né? Para que o caminhão não fique parado lá por uma quebra que não estava planejada, né? E às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, fazer essas avaliações todas para que o caminhão tenha a máxima disponibilidade possível, né? E nós vamos ver mais para frente na planilha o que significa disponibilidade.
freios, né? Ah, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, não tem que controlar freio. Não, cada fabricante tem uma tecnologia diferente, um freio motor com potência diferente. Em um motorista sendo muito bem treinado, ele vai tirar muito dessa grande vantagem de ter um freio motor melhor. A maioria dos fabricantes tem retarder, né? Então, que tipo de equipamento eu vou usar para aquela minha operação, né? Ah, eu desço sempre, eu levo suco no interior de São Paulo até o Porto de Santos, né? Eu sempre desço carregado. O que é mais importante? Torque, potência ou freio motor? Né? Ou um sistema de frenagem auxiliar, né? Então, tudo isso, mas eu vou deixar daí o caminhão menos fechado daí com esse sistema, né? Não, você vai otimizar para aquela operação, mas que também vai servir para algumas outras operações também. Mas você vai privilegiar a principal rota, que é o foco do seu negócio. O seu negócio é transportar suco de tal lugar de São Paulo, por exemplo, até o Porto de Santos. Essa é a forma de ganhar dinheiro. O que se fizer depois, tudo bem, é um adicional disso. Motor, vida útil, né? Então, nós estamos falando aí de ter motores de menor capacidade, de menor cilindrada, nós já vimos o conceito do que é cilindrada, né? Motores de 6 cilindros, mais 7 litros, 8 litros, 9, 10, 12 litros, né? O que é melhor, né? Um veículo de maior capacidade vai te dar uma durabilidade maior também, dependendo da exigência dele. Normalmente, nessas operações, os motores são forçados, né, a trabalharem com torque e potências elevadas. Então, tudo isso afeta também a vida útil. Motoristas menos estressados, né, que a gente trabalhe realmente com veículos mais confortáveis, mais seguros, que atenda a necessidade do motorista no seu dia a dia. Depreciação, então, caminhões de menores capacidades tendem a ter uma depreciação menor, um valor de revenda menor lá no futuro, porque são muito mais desgastados do que um veículo que foi mais dimensionado para aquela operação, para aquela aplicação. Remuneração do capital, então, se é um caminhão mais barato, mas esses dois itens, na verdade, vocês vão conhecer um pouquinho mais em alguns módulos mais para frente com o professor Valdívia, que ele vai mostrar exatamente toda a parte de custo operacional. Aqui nós estamos falando só de pontos aonde que a especificação é errônea afeta o custo operacional. Então nós não vamos entrar no custo operacional em si, apesar que nós vamos trabalhar com uma planilha na sequência. Salário de motorista, né? Como que é feita a remuneração? Eu não vou entrar no mérito do certo ou errado, mas como que é feita a remuneração? O que eu posso dizer é que tem muitos frotistas que fazem esses acompanhamentos, medem a produtividade de cada motorista por várias ferramentas, fazem premiações. Então, tudo isso é uma valorização a mais, né, para que o motorista se sinta bem na sua empresa, né? Impostos, infraestrutura de instalações, ou seja, como é que é seu pátio de manobra? Ele é um pátio mais apertado, possibilita que qualquer tipo de composição transite facilmente, ou a pessoa tem que fazer 10 manobras dentro do pátio para poder colocar o caminhão na doca, né, de carga ou de descarga. Então isso tudo é tempo perdido, é combustível perdido, é embreagem solicitada, todo o trem de força ele é solicitado e que talvez não precisasse ser assim, né? Poderia ser feito um planejamento melhor e que você tivesse uma fluidez melhor nessa parte toda de manobrabilidade, né? Seguro, o teu caminhão, por exemplo, que marca que é, que itens de segurança ele traz, e eventualmente você pode negociar com a seguradora, baixar os custos de seguro em função de uma série de itens que o seu caminhão tem. Então isso é algo bastante importante também para a gente começar a pensar um pouquinho mais, com a finalidade de evitar acidentes. Ou seja, quanto custa um acidente, né? Quanto custa um caminhão parado, né? Quanto custa o reparo desse produto, né? Um reparo, se tiver que mexer em cabine, por exemplo, vai ficar parado 20 dias, um mês, né? Tem o custo da cabine e tem os outros demais custos, né? Os custos sociais, isso nós não estamos nem fazendo medição, né? De eventualmente haver vítimas, por exemplo, né? De acontecerem com vítimas. Ou seja, esse custo social, nós nem estamos falando sobre ele, né? Nós nem estamos considerando.
Questão de manutenção, todo o trabalho que você faz é oficina própria ou você terceiriza com as montadoras, com programa de manutenção, com horário já pré-definido para fazer a manutenção no teu caminhão, naquele horário pré-definido. Então, tudo isso são itens que você ganha fortemente trabalhando com os programas todos que as montadoras têm, né? Itens que influenciam fortemente no consumo de combustível, né? Então, nós estamos falando aí de motorista, né? É o fator principal, né, dessa operação toda, né? O motorista, na verdade, ele é o seu sócio. Ele está trabalhando com o seu bem, né? O caminhão, o semi-reboque e transportando carga. Então, olha só a responsabilidade que esse profissional tem, né, em representá-lo. Além de tudo isso, ele está representando a sua empresa, né, o nome da sua empresa perante outros clientes, né, ou o seu cliente. Então, o motorista é peça-chave, é fundamental em todo esse processo, né. Estilo de condução, a sua empresa prima mais por desempenho, por fazer a entrega rapidamente, sem controlar muito ou sem se preocupar tanto em consumo, ou o objetivo é consumo de combustível. São duas formas de se medir e ambas podem estar corretas. Ou seja, se o meu trabalho eu tenho pontualidade, eu tenho que sair de Curitiba, São Paulo para fazer a entrega, às vezes eu tenho que apertar um pouco mais, privilegiando o desempenho e não o consumo. Mas se eu não fizer assim, eu vou levar multa, ou eu tenho que entregar essa carga em tal horário lá no meu cliente final, né? Ou não, ou vamos fazer, claro que você não perde tanto tempo assim, mas fazer uma entrega, uma condução totalmente econômica, né? O tempo vai ser muito parecido, mas depende, ou seja, isso é importante se discutir dentro da organização. Potência de veículos, né? Nós já falamos bastante sobre isso, né? Uma potência maior, menor, o que ajuda, né? Então, se é uma composição de alta demanda de carga, tem que ser uma composição orientada com veículos de alta potência. Não pode ser de baixa potência, ele não vai dar o resultado que você espera. Torque do motor, então nós estamos falando aí de torque e potência serão exigidos ao extremo nessa condução, principalmente em questões de serra e assim por diante, né? Então, tem sim que controlar isso de uma forma bem eficiente, bem eficaz, né? Faixa econômica dos veículos, né? Nós mostramos, tanto no primeiro quanto no segundo módulo, a importância dessa faixa econômica, como que ela se comporta. Você tem que ter isso de uma forma clara também, né? Das várias marcas, cada um tem a sua estratégia, tem o seu projeto. Então, analisar isso de uma forma bem consciente para ver se naquela condição que eu vou trabalhar, esse veículo vai fazer realmente o trabalho pela qual ele foi destinado. Caixa de câmbio, né? Com um escalonamento correto,